Olá, gente, boa noite. Seja todo bem-vindo. Mais uma live hoje, né? Esperando o pessoal chegar. Boa noite, meu amigo Josian Tou. Josian, do lado aí, perto onde você tecla, tem uma setinha que é para você, onde você pode convidar os teus amigos. Eu vou convidar logo o meu aqui agora, viu, gente? Não. Eu vou convidar você agora, Josian. Não. Peraí. Só um minuto, Josian. Vou convidar você. Peraí. Eu não estou lhe vendo aqui na relação, Josian. Agora. E aí, meu amigo? Agora deu certo. Agora deu certo. Houve um probleminha aqui, mas tudo bem. Agora deu certo. Boa noite, meu querido E amigo. Seja bem-vindo à nossa live, né? Para mim é um grande prazer você ter aceito o meu convite de participar dessa live com um tema, né, maravilhoso. E acredito que o pessoal já está pedindo assim, eita, como é que vai ser esse tema? E creio que vai ser super legal, né? Vamos falar da pandemia e os fatores que envolvem o futuro da humanidade. Vamos dar mais um tempinho para o pessoal chegar, né, José? Para eu lhe apresentar, o pessoal está chegando ainda, vamos, 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 né? vamos. Deixa eu chegar para eu poder lhe apresentar. Gente, boa noite que está Beleza. chegando. Boa noite, Lidiane. O pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos à nossa live. Vamos lá. Eu vou convidar aqui meus amigos também, aqui pela setinha. Ó, gente, do lado aí onde tem a caixa de legenda, vai colocar, digitar as mensagens, tem uma setinha que aí vocês apertando aí, vocês podem convidar os amigos de vocês também, viu, para assistir a live. Boa noite, Andréia. Tamo junto sim, com certeza, minha aluna. Deixa eu convidar aqui meu pessoal. Só um minutinho. Tá, enquanto você convida aqui, eu vou aqui pegar um copo d'água. Ei, José. Exato. Boa noite, Anderson. Seja bem-vindo. Consegui fixar, viu? Boa noite, Ale. Meus amigos chegando. Evandro, meu querido, seja bem-vindo à nossa live. Isso aí não é um OVNI, não, é a luz, viu? Eu ia perguntar se tinha algum ET, sei lá, algum ser de luz perto de você e do seu lado, viu? Eu falei, será que meu amigo Antônio está fazendo? Já convidando algum amigo nosso de outro plano, né, para fazer parte da nossa live? Né? Eu Pois fiquei é. meio. Tá Essa aqui travando, é, ali. essa aqui é uma luz artificial. Ali tá travando o que? A minha ou de Antô? Josiane, tá travando? O Você falou que quê? tá travando. Tá travando? Não. Tá Não, tá travando. não. A mim tá legal. Vocês me,
vocês me ouvem bem? Me veem bem? Ótimo, eu tô aqui ouvindo você legal, a imagem está nítida. Boa noite, eu vi o tema. Gratidão, Anderson, consegui fixar o tema. Consegui. Fixar o tema. Agora o pessoal entrar já sabia o que nós vamos discutir. Ok? Vamos esperar que o José se posicionar ali, que ele está procurando o melhor ângulo. Oi, Rebeca, tudo bom? Boa noite. Seja bem-vinda a mais uma live. Eu estou com os dois muito bem, ok. Vamos lá. José tá procurando o melhor ângulo da câmera dele. Ok? Tranquilo. Vamos lá. Gente, eu vou apresentar meu amigo Josian, né? Josian, ele é filósofo, ele é um buscador espiritual. Ele escreveu um e-book chamado Despertar Interior. Ele tem um grupo que eu participo, que é muito legal, de física quântica, e também um grupo que ele é bem ativo, que é o grupo de ufologia, que no final da live eu vou puxar um pouco desse assunto, porque isso me interessa muito, né? E aí, José, a pessoa chegou e a live agora é sua. Já falei, né? Agradeci você ter feito o meu convite. Essa minha maratona de live, ela começou, eu conversando com um amigo meu que está aqui na live, e a gente falando, quando começou a questão do isolamento social, e a gente começou a se preocupar, como é que o pessoal está aceitando, como é que o pessoal está encarando isso, será que a galera que está em casa, né, que está sozinha no apartamento, está sozinha em casa, como é que ela está encarando essa questão? E foi a partir daí que me deu esse insight de começar a fazer lives, né, para poder trazer amigos meus como você, terapeutas, psicólogos, teólogos, né, cada um na sua área, e trazer um pouco da sua experiência, né, de como você está vendo esse processo de isolamento, esse processo de pandemia, e que desse dicas, né, que assim, tem pessoas realmente assim, que não estão conseguindo levar essa questão, sabia? De boa, tem pessoas surtando, tem pessoas querendo quebrar a quarentena, tem pessoas falando que isso é mito, que isso não existe, que isso é uma coisa criada. E eu queria que, assim, esse tempo de uma hora, né, a gente fosse dialogando sobre essas questões. Como é que você está encarando isso? Como é que você está vendo esse processo? Né? E também que desse, como é que você está lidando, ok? Com isso. A live é nossa. Ok, meu amigo, é toda sua. Ok, meu irmão Adair, em primeiro lugar, eu quero agradecer a você pelo convite, Eu que agradeço. agradecer pelo gesto absolutamente fraterno e amigo, a gente poder aqui realizar esse bate-papo, né, sobre a pandemia e os aspectos que poderão surgir no futuro da nossa condição existencial humana. Com certeza. A gente vive momentos muito dramáticos na história civilizacional, mas é importante que a gente se recorde, se lembre, que essa não é a primeira pandemia que surgiu na história do mundo. Pelo menos é a primeira pandemia online, é a primeira pandemia que nós estamos aqui circunscritos numa rede mundial de computadores e vivendo em casa, prudentemente em casa, para evitar maiores problemas. E eu queria justamente falar desse histórico e mais do histórico da pandemia, mas antes, penso que seja de bom alvitre, e vou logo me adiantando, eu tenho termos bem antiquados, né, coisa de professor de filosofia. Tá Qualquer coisa você ótimo. me chama atenção aí, tá? Para mim é maravilhoso. Então, assim, nós tivemos em 1343 a famosa peste bubônica, né, na Europa, que foi uma pandemia. Os navios europeus saíam para o Oriente, eram navios sujos, né, principalmente com o objetivo de pegar na Índia e na China os produtos para se colocar no mercado europeu, e esses navios tinham muitos ratos, e esses ratos acabavam gerando ou gerou problema naquele período, que contaminou a Europa e uma parte considerável do mundo, perdão. Então, assim, nós tivemos essa pandemia, tivemos a pandemia da gripe espanhola em 1918, mas é preciso, penso eu, de início, apontar para dois aspectos, ou na verdade, três aspectos. Ok. A diferença entre pandemia, epidemia e endemia. Né?
A Muito bem pandemia, colocado. a pandemia, ela é de ordem global, de escala global, como a que nós estamos hoje enfrentando através do Covid-2, né, do coronavírus. O processo pandêmico surge a partir de uma epidemia, né? A epidemia, ela é mais localizada, ela é regional, ela pode ficar circunscrita a um país, né? A endemia já seria o processo de repetição desses aspectos, né? Uma dada região fica com a doença endêmica. Aham. Somente em um dado local você tem uma endemia, sei lá, do SARS, do HN1. Eu estou dando um exemplo bem chulo, mas só para exemplificar que o Aham. processo endêmico ele é repetitivo, ok? Ok. E a pandemia, como eu falei inicialmente, ela é mais global, ela é de escala planetária. Vários países com vários indivíduos circulando com um processo virótico ou bacteriológico ou bacteriano. Esse é um ponto. Ok. É um aspecto, um dado mais efetivo, só para a gente iniciar a nossa conversa. Vamos a um aspecto mais humano do nosso bate-papo, iniciar esse aspecto, que é pensar no seguinte vetor. Sempre na história da humanidade, quando os momentos mais complicados surgem, Aham. quando a adversidade ela nos convida a sair da zona de conforto, Ok. o ser humano tem psicologicamente duas reações imediatas. Ok. A primeira reação nossa é o medo, que se instala, né, até por uma questão de autossobrevivência, de autopreservação. Nós Isso. geramos uma cortina psicológica de enfrentamento, mas de afastamento daquilo que Aham. nos pode causar mal. É o medo, né? O segundo aspecto é o pânico, que surge a partir de uma atitude psicológica, mental, de uma atitude mental que reforça o medo inicial. O medo, no seu aspecto mais básico, ele é salutar. O Ok. pânico não. O pânico é patológico. O pânico tem um elemento de distonia Aham. psíquica. O indivíduo perde a capacidade de colocar o foco da consciência no seu neocórtex pré-frontal, na sua capacidade de racionalizar as coisas, né? Só Isso. lembrando que nós, seres humanos, temos três estruturas cerebrais, vamos assim dizer, uma Isso. metáfora. Temos um sistema reptiliano, responsável Aham. pela agressividade, né, Isso. pela competitividade e sobrevivência. Os répteis sabem fazer isso. A mamãe Aham. jacaré, quando tem lá o seu filhote, ela não reconhece o seu jacarezinho como filho, porque a mentalidade réptil dela é de colocar aquilo na natureza e não ter identificação emocional. Isso. Porque nos répteis não há o desenvolvimento do sistema límbico, que é o sistema emocional. Nós, Aham. mamíferos, primatas superiores, por essa perspectiva, temos esse sistema límbico, o hipocampo, né? O hipotálamo, que nos dá a identificação de pertencimento emocional. Ok. E o córtex, o neocórtex pré-frontal, que é o uso da razão, o uso da percepção consciente, a ação consciente em relação às circunstâncias da vida. Você me perguntou, inicialmente, como está sendo a minha vivência atual nesse Como é que você... coronavírus, não é isso? É. Isso. Isso. Como é que você está, como é que você está vendo essa questão? Como é que você está encarando isso? Como é que você está percebendo se está havendo ou não mudança realmente? E como é que você está trabalhando essa questão? No meu caso específico, eu, de certa forma, eu já há algum tempo realizo um certo trabalho, e com isso não estou me colocando numa posição superior, mas Aham. diante de algumas práticas espirituais que eu já venho fazendo há algum tempo, especialmente com a prática da meditação, né, e da percepção consciente, eu Ok. eu pude me perceber diante de todos esses fatores mais tranquilo, né? Mas Hum, não deixo de me preocupar com os fatores subsequentes que nós vamos ver na nossa live de hoje, que relacionados com o futuro da nossa isso. condição existencial, né? Mas eu estou assim, fazendo minhas atividades aqui em casa, estudando, produzindo meus livros,
Normalmente eu tiro um horário para tomar um banhozinho de sol, de 10 a 11 da manhã, né? Porque tem Vitamina D. vitamina D, né? Hã? Isso. Vitamina Tem D, né? vitamina, tem vitamina D. Faço alguns exercícios físicos, né? Durante muito tempo na minha vida eu joguei basquete, então a gente Ei, tem um hábito lá de praticar alguma coisa. Não que eu pratique basquete aqui em casa, porque não dá. Eu moro num é, apartamento, né? Então é, não tem como. Mas eu, psicologicamente, eu me sinto, eu vou colocar a palavra bem, mas que isso aham. não ofenda as outras pessoas. É no sentido de que eu estou sabendo enfrentar a situação dentro da normalidade, mas isso não Não, quer dizer que eu mas não o que você esteja. falou, Josan, é legal o que você falou de estar se sentindo bem, para o pessoal perceber também que com todo esse caos, né, tem pessoas que estão se sentindo bem e que você pode também ter essa calma, né? Você pode também manter essa Sim, calma, né? sim, Assim, assim, sim, esse processo que está acontecendo. É legal que você fale isso, né? Que você mostra, ó, eu estou bem, eu estou passando por esse processo, mas eu estou legal. Isso mostra também para a gente do outro lado que, tipo, se Josiane tá legal, eu posso ficar legal também. Eu, não, não? Claro, sim. né? Assim, Mas sabe qual é o problema, daí? Você me permita, a veia do filósofo, falar um pouco agora a live é com sua. mais força. O problema é que nós fomos aculturados e condicionados a sempre esperar que uma situação adversa ou que Uhum. uma ideia venha impor a nossa forma de sentir as coisas. Ou seja, o condicionamento, né, social, cultural, religioso, político, é que Aham, determina como você e eu temos que sentir diante das circunstâncias. Né? Então, assim, aham. norma, oi? Pode falar, tô ouvindo. Tô ouvindo. Normalmente, normalmente, nós temos uma atitude de achar que um mal maior vem sempre de fora e que nós Ok. somos vítimas. Né? Uhum. Existe uma cultura do vitimismo na civilização humana. É, Existe. o outro é o perigo. Eu sou vítima do perigo que o outro pode proporcionar. Né? Então, Isso. o medo que algumas pessoas vêm sentindo na atualidade, algumas pessoas querendo se matar, algumas pessoas com síndrome de pânico, algumas pessoas com reações violentas, inclusive agressivas, isso Isso. demonstra, evidencia o quanto nós ainda não sabemos controlar as nossas emoções, e em nós não controlando esses aspectos emocionais, a gente não favorece a nossa soberania existencial e espiritual. Né? Chico Xavier, durante muito tempo, costumava afirmar, quando ele tinha a oportunidade de sempre mencionar alguns fatos, ele dizia: olha, para que nós possamos ter soberania espiritual, é imperioso que nós assumamos o controle das nossas emoções. E o controle das nossas emoções passa necessariamente, aqui já homenageando os nossos irmãos do Oriente, passa necessariamente pelo controle da respiração. Olha só, interessante. O controle da respiração implica numa mudança do ritmo vibratório da energia que circula em nosso corpo. Né? Então, assim, o que eu vou dizer aqui serve como uma medida a mais, adicional, para a gente ganhar mais força, energia no nosso sistema imunológico. Na Ok. medida que você inspira, retém o ar por alguns segundos e exala, inspira, retém e exala. O prana, que é uma energia que permeia as células, que participa, permeia o oxigênio que nós inspiramos, ele Aham. irá adentrar no processo das células Aham. e gerar mais, não só oxigênio, mas força vital com a capacidade de expulsar qualquer microbiótico, né? Seja bactéria ou seja o vírus, de uma maneira mais Aham. intensa. Então, Olha. se nós quisermos aumentar não é o termo adequado, mas estimular o nosso sistema imunológico para que ele se resete, para que ele se renove, uma atitude absolutamente barata, ninguém precisa pagar para respirar, é uma atitude Isso. absolutamente simples, bastando você inspirar, reter, exalar o ar no tempo que você quiser, 3, 4 segundos a retenção do ar, 10.
deve-se começar com poucos segundos, mas a Ok. simples atitude de assim fazer ajuda a que nossas células tenham condições de produzir mais anticorpos e expulsar qualquer processo bacteriológico ou virótico. Aí você vai Olha me aí, perguntar, então você gente. está... Olha uma dica boa que o Josiane está passando para a gente, né? Uma dica boa, barata, né? A respiração, não é isso? Sim, exatamente. A respiração apresenta-se em dois módulos mais evidentes. Ela tem um caráter automático, viciado, Aham. né? Normalmente nós respiramos como se nós fôssemos aqueles cachorrinhos, né? Que Isso. a respiração ela fica, né? E na medida que você muda o estado vibratório da respiração com a sua vontade, não, agora eu quero respirar e reter o ar por alguns segundos e faço isso 10 vezes, 5 vezes, 7 vezes, aí mais tarde eu me lembro, não, agora quero mudar o fluxo respiratório. Com o passar do tempo, nós vamos Aham. agregando mais energia vital e nós vamos ficando mais saudáveis. Não tem como adoecer de maneira grave se a gente tiver o bom hábito de respirar de modo consciente, como eu estou falando aqui. Então isso aqui é Muito mais uma forma, é mais um ingrediente, não é a cura, tá, pessoal? Eu não estou legal. falando em cura. Eu estou falando em um elemento que pode É. nos auxiliar no fortalecimento do nosso sistema imunológico contra quaisquer elementos que venham a invadir a nossa condição física, biológica e até psicológica, né? Olha só repetindo, né? A gente respira, né? Isso, prende um pouco o ar e solta, E né? isso. Então, Normalmente você inspira 3 segundos, ok. retém por 4, inicialmente segundos, você conta, pode contar mentalmente, e exala pelo nariz, se você se sentir mais à vontade, ou pela boca, mas não precisa abrir a boca. Tem pessoas que abrem a boca pouco, de maneira não tão deselegante, né? Isso. E você faz isso várias vezes, várias. Com o passar do tempo, a tendência é Ah, você se sentir com mais disposição para fazer a coisa. Porque fazer as coisas, porque na medida em que a gente retém o oxigênio e no oxigênio o prana, você ajuda a ativar partes do cérebro que estão ainda em latência. Também há esse outro aspecto que precisa ser mencionado. Junto à respiração, um outro fator que pode ser útil, e aí eu não estou mais nem me referindo apenas ao aspecto da pandemia, mas ao aham. aspecto mesmo evolutivo, está a meditação. Que você pode começar 5 minutos, 10 minutos, você observa, só o ato, Odaí, da Ah, gente parar um pouco e procurar ok. observar o que nós estamos elaborando interiormente, o que nós estamos produzindo psiquicamente, já é uma atitude benéfica, profilática, que beneficia a nossa condição, tanto Ok. psíquica quanto física. Nesse sentido, as doenças, elas têm a sua gênese, na maior parte delas, no aspecto psíquico, né? E passa Isso. isso para o aspecto somático, o Isso. aspecto físico, Isso. né? Estou Então, falando demais, né? duas dicas maravilhosas que a Josiane já passou, que eu vou começar a seguir, né? Respiro, dou um tempinho, solto, ok? E 5 minutos de meditação, né? Depois É, 10 minutos, eu vou isso, aumentando. Porque isso. agora, Josiane, quando a gente fala em meditação, assim, rapidamente, todo mundo associa aquela pessoa sentada de perna cruzada, com o dedinho assim, fazendo om. E aí? Não, eu penso que cada um pode. Aí eu me vinculo aqui tanto a Krishnamurti, Aham, quanto a Hermógenes, quanto ao meu amigo, querido irmão Rogério Jean-Val Elan, que criou uma técnica evolutiva fantástica em cima justamente disso que você está falando, que ele chamou de mentalma, né? Mente aham. lúcida e alma limpa, que Gente. significa você, em quaisquer circunstâncias do dia, Aham. no banheiro, no carro, no trânsito, em qualquer momento você pode, além de fazer os exercícios respiratórios, você pode meditar. Como? Isso. Observe-se. Pare um pouco e pergunte-se o que eu estou criando agora psiquicamente, o que eu estou Aham. elaborando agora nas minhas emoções, por que, que eu estou tendo esse tipo de atitude mental e emocional agora. Essas perguntas são simples, mas
as respostas não precisam também ser imediatas. O que vale é você parar. Nós somos uma civilização que perdeu o bom hábito de parar. Isso. Agora nós somos obrigados a parar de vez. Cada pandemia. Paramos mesmo. Mas o grande lance, né, é a gente saber parar, objetivando o nosso autoconhecimento, o nosso desenvolvimento cognitivo e espiritual, né? Psicológico. Né? O problema da humanidade reside no controle das emoções. É esse o aspecto chave fundamental para a gente se libertar de muitos aspectos dolorosos que a gente vive. Porque nós somos ainda muito infantilizados. Temos aqui uma pergunta do Gilvan. Ele perguntou o seguinte para você: a contemplação é um ato de meditação? A contemplação é um nível superior de meditação. Né? Por quê? Porque o ato contemplativo, ele pressupõe que você já tenha desenvolvido o bom ato de se concentrar. Né? Porque, assim, os 5 minutos de meditação, que a gente aqui está se referindo, é para a gente ter a capacidade de observar toda e qualquer forma mental que passa na nossa tela mental, no nosso psiquismo. Isso aqui é o preâmbulo do processo meditativo ainda. A meditação profunda, ela surge quando você começa a acalmar e a perceber que os seus passarinhos mentais, vamos assim dizer, começam a se diluir. A contemplação é quando você, depois de ter o bom hábito de meditar, com um certo grau de... Eu vou colocar a palavra profundidade, mas pode ser uma outra palavra aqui, tá? Sim. Um certo grau de treinamento, de profundidade, de tanto você... os que a gente cria, observar o que está acontecendo, observar uma paisagem, contemplar pode ser uma frase, pode ser um ambiente, pode ser uma pessoa. Se nós paramos e contemplamos um objeto, isso é a meditação num nível superior. Né? Estou entendendo. Ok. Mais uma pergunta. Vai começar a chegar a pergunta. Vamos lá, gente. A aluna minha perguntou o seguinte: e quando a gente não consegue afastar os pensamentos, os passarinhos mentais? E quando a gente não consegue afastar os passarinhos mentais? Quando a gente não consegue, aí é que a gente tem que ficar atento. Porque de imediato não dá para afastá-los. A ânsia de querer afastar os passarinhos mentais já é um obstáculo para você afastar-se deles. Não pode ter ansiedade. Aliás, é melhor você observar os seus passarinhos mentais, os fluxos psíquicos dos pensamentos, das lembranças, das memórias, porque a gente vai se conhecendo. Então, todo o processo é benéfico, entende? Não tem problema se o pensamento fica divagando enquanto você medita. Porque a sua atitude diante de como esses passarinhos passem é o que importa. Se você se desequilibra ao ver uma imagem do passado, uma lembrança, isso é o que não é bacana. O que é bacana é você observar e deixar ele fluir na sua tela mental. Estou entendendo. Quer dizer, pode vir o pensamento, você observa o pensamento, não é isso? Isso. Observa e não luta contra ele. Deixa ele fluir na mente. Deixa ele fluir normalmente. Porque qual é a atitude de nós aqui ocidentais quando a gente começa a meditar? Eu não me concentrei hoje, me veio várias lembranças na minha cabeça e não consegui. Mas aí é que está. Você tem que deixar isso acontecer. Se você lutar contra os pensamentos, eles vão se fortalecer. Aí o seu processo meditativo não acontece. Essa é a razão pela qual nós aqui no Ocidente deixamos de lado a meditação. Eu não vou meditar não, porque não dá, eu não consigo me concentrar, eu o tempo todo fico pensando nas contas, na minha namorada, no meu emprego, aí a coisa não flui. Você deveria agradecer pelo fato de você estar percebendo que você está pensando na namorada, no dinheiro. Por quê? Porque você está se conhecendo. O processo é de autoconhecimento. Entendi. Então, assim, eu estou meditando, o pensamento está vindo, vamos supor, exemplo, eu tenho muita conta para pagar, né? Então, na hora que eu vou meditar, só vem conta, e dívida, e muita dívida,
eu não posso me negar isso. Eu tenho que observar, né, isso e me questionar por que Isso. está vindo esses pensamentos. Não, Seria assim. e você Não. nem questionar, você deveria questionar, você apenas observa e anota. Anota o tipo de pensamento que você teve na meditação. Hoje, na minha meditação, eu fiquei pensando basicamente sobre compras, dívidas e a minha namorada. Pronto. Ok. Aí no outro dia você anota. Aí, com o suceder dos dias, com a sua atitude em anotar o que você está pensando durante a meditação, você vai perceber que o fluxo mental vai diminuindo. Porque você está preocupado apenas em observar o que está acontecendo. E aí, Gente, o ato de observar liberta você daquele frenesi de isso. pensamentos que fluem na sua cabeça. Então, registra, anota. Terminou de meditar, 5 minutinhos, 10 minutinhos, anota. Eu pensei isso, isso e isso hoje. Aí bota a data de hoje e diz o que você pensou. Aí amanhã você faz a mesma coisa. Aí Terceira com dica, esse. né? Terceira É, dica. Ó. Primeira dica, exatamente. respiração. Né? Respira, 5 minutinhos, prende e solta. Segunda dica, meditação. E a terceira dica agora, pegar o caderno, o pensamento veio, anoto. Não é isso? Bota a data, o dia. E, Isso, isso. É uma atitude apenas recomendável, né? Para a gente ter uma espécie de controle do nosso processo meditativo. Aí daqui a um ano, depois que a gente estiver meditando, e a gente abre o caderninho, nossa, como eu estou calmo em relação a um ano atrás. Há um ano atrás eu me aperreava com os pensamentos, agora pouquíssimos pensamentos, quase nenhum fica fluindo na minha cabeça. Né? muito, Então, muito, assim, muito show. Essa dica. Essa já tá valendo a live já. É 3 dicas já que a live já tá valendo. Sério. Assim, tem pessoas que não tem essa percepção, essa questão, sabia, Jô? Assim, ó, e são coisas tão simples que a gente pode fazer no dia a dia, não é? Muito simples. sim, Que você pode se acalmar, com certeza. Não é isso? Ó, tem aqui uma aluna exatamente. o seguinte, que ela já decorou. Ela falou que é respiração, meditação e registro. Não é isso? Pronto, vamos colocar dessa forma, tá bom? Respiração, É meditação e isso aí. registro. Isso aí, ó, É dever isso de aí, cada um. Erinalva. O nome dela é Erinalva, não é isso? Vai minha aluna, lá de Florânia, aluna de psicopedagoga, aluna de pós-graduação, gente boa. Pessoal de Florânia, um Pronto, é beijo. isso aí, Erinalva. Pode ser esse registro aí que você fez, tá perfeito. Não é isso? Evandro, Isso. amigo nosso também, é mesmo, percebi isto em mim. Evandro falando que, creio que ele já fez também essa questão, né, Evandro? Ele percebeu nele também essa mudança, ó. É porque, assim, qual é o grande problema da nossa correria que a gente tinha há algumas semanas ou meses atrás? A gente vivia numa correria, num frenesi, onde a gente não se permitia parar para observar nada. Na verdade, a gente não Isso. sabe fazer isso aqui no Ocidente. Né? No Oriente, eles são muito mais contemplativos. Né? A cultura de um Isso. oriental, de um hindu, de um chinês, de um japonês, ela é muito mais voltada para o lado introspectivo, né? Pelo lado mais interno das coisas. Nós somos mais extrovertidos. Nossa cultura nos convida a agir sempre para fora, né? Ok. Sempre objetivando as coisas externas. E a gente se esqueceu de se auto-perceber, de se autoconhecer. Isso. Bom, aí assim, A fala, José, desculpa, pegando a sua fala, é um ponto positivo, então, desse isolamento social? Não seria um ponto positivo? eu acho que na vida, Aldair, tem sempre pontos positivos e negativos. Né? Ok. Essa pandemia ela está gerando alguns elementos que são interessantes que a gente não pode negar. Sim. Ainda que seja um processo dramático, e ainda que seja um processo ainda muito obscuro, né? Ok. Porque a gente não sabe, na verdade, o que está por trás disso tudo, apesar de que existe um elemento de mutação genética, né, de um vírus em que ele assumiu um padrão de letalidade muito acima do que existia antes. Esse é o Covid-19. Existiram 18 versões desse vírus. Esse é o Aham. 19º. Né? Ok. Então, assim, esse isolamento social está gerando dramas, porque pessoas estão morrendo e as pessoas não estão tendo condições de ver ou enterrar os seus entes queridos.
não estão tendo condições de participar de coisas pueris, como iam à casa de um parente e comemorar o aniversário de alguém, quer dizer, a gente está preso, né? Isso. Mas isso está sendo, não vou dizer que está sendo positivo, mas a gente pode pegar a carona na adversidade, surfar na adversidade e ver um lado positivo. Aí eu acabei me recordando agora de uma passagem muito interessante envolvendo um mestre com seus discípulos, no caso Jesus e os seus discípulos. Eu vou apenas colocar essa parábola sem conotação religiosa, apenas para passar o significado espiritual, né? Então Jesus, em um dado dia, caminhava com seus discípulos e Pedro, sempre o mais impulsivo, o mais temperamental, eles estavam passeando aí próximos a um local onde tinha muitos animais mortos, mais notadamente cachorros, né? E Pedro fez uma seguinte colocação a Jesus: Mestre, vamos passar para o outro lado, né? Porque aqui, veja que este cão, ele está com um cheiro terrível, está fedendo muito. Aí Jesus olha para ele e diz: Pedro, mas os dentes dele são de marfim. Né? Então, veja, Pedro enalteceu o lado mais podre, desculpem-me o termo, do ambiente, e Jesus, não, Pedro, eu reconheço o que você está dizendo, mas veja que os dentes desse cão, que você está dizendo aí que está em putrefação, são de marfim. Então ele buscou ver o lótus no meio do pântano. Né? A nossa atitude tem que ser essa, de ver o lótus no meio da pandemia que está instalada. Né? Então, qual é o aspecto mais positivo do isolamento social? É que agora não nos falta tempo para a gente se perceber. Não nos falta tempo para a gente ter a paciência com o nosso parente, com o nosso esposo, com a nossa esposa, com o nosso filho. Não nos falta agora tempo, não há mais desculpa agora para a gente dizer, não tenho tempo de dar atenção aos meus filhos. Agora você tem todo o tempo do mundo para dar atenção aos seus filhos. Agora você tem todo o tempo do mundo para fazer uma meditação, escrever um texto falando sobre o que você está achando da vida. Aliás, escrever é muito bom, né? É uma terapia. É uma terapia. Com certeza. É uma terapia. Então, assim, esse é um lado positivo que eu destacaria nesse isolamento social. Porém, eu também não, eu sou muito, procuro ser muito realista, especialmente nesses últimos tempos da minha vida. Já agi com muito romantismo na minha carreira existencial, né? O romantismo aqui no sentido de sempre florear as coisas, né? Mas com o meu envelhecimento eu fiquei mais consciente que a gente pode florear sem esconder os fatos da vida. Né? Então, hoje em dia, eu pude perceber que a melhor atitude é a atitude de Siddhartha Gautama, né? O caminho do meio. Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Isso. Mas qual é o problema do isolamento social? É justamente esse controle que nos obriga a ficarmos aqui em casa, presos. É uma condição de prisão domiciliar. Né? Nós estamos presos. Com certeza. A atitude é a mais recomendável possível. Eu não aplaudo governantes ou políticos, ou quem quer que seja, que venham a defender, como aqui no Brasil a gente, até nesses momentos, cria cabos de guerra, infelizmente, né? Mas eu particularmente, eu não defendo a tese das pessoas saírem e flexibilizarem ainda mais o isolamento social. A gente tá no pico da pandemia. Então, não seria de bom alvitre fazer isso. Mas isso é uma opinião minha. Opinião a minha também. Minha, né? Isso. Né? Então, assim, qual é a grande questão que envolve, já entrando no aspecto do futuro da humanidade? Né? Os fatores que envolvem o futuro da humanidade. Existe um cientista, na verdade é um visionário, um engenheiro, futurólogo, Raymond Kurzweil, que publicou alguns livros muito interessantes. A singularidade está próxima, The Singularity is Near, né?
A Era das Máquinas Espirituais, enfim, uma série de outros livros. Esse camarada, para você ter uma ideia, ele é defensor das ideias do transhumanismo, né? O Ok. transhumanismo defende a perspectiva de que no futuro não tão distante, basicamente em 2045, haverá uma fusão do homem com a máquina, a Aham. hibridização do homem, né? Isso. Com a explosão da inteligência artificial que já existe no mundo, Já só que existe. está em É. níveis primários, né? Aham. Nós estamos vivendo a primeira era digital, mas a primeira era da inteligência artificial, com possibilidades de uma dessas máquinas um dia fazerem assim um oi para todos nós, né? É, E eu quando essas... sei. Qual é o problema? Se um dia uma dessas máquinas fizer isso, elas, de tanto processamento de dados, elas podem observar o ser humano como sendo inimigo delas. Isso. Então, esse é um dos painéis que os filmes de ficção científica, tipo Exterminador do Futuro e outros, Isso. fizeram menção, e tirando muito da ficção desses filmes, mas o fato é real. Já existe no mundo essa perspectiva de inteligência artificial para os próximos anos, ela começar a... Na verdade, para ser mais sincero com você e com os demais, na Espanha existe um computador que teve a percepção de dizer, olha, eu sei quem são vocês, e eu sei o que eu sou. Né? Sério? Sim. Olha, Então, isso já existe. A gente isso precisa já levar em existe. consideração. Isso não é divulgado, né? Isso não Isso. passa na Globo, por exemplo. Isso não passa na mídia convencional, mas quem pesquisar um pouquinho vai descobrir mais coisas. Então, assim, só um detalhe muito interessante: toda a tecnologia que hoje em dia nós estamos vendo, computadores, celulares, satélites, é fichinha diante do que os subterrâneos do poder do mundo já têm. A Aham. tecnologia que esses subterrâneos do mundo possuem está a 70, 80, 100 anos na frente do que nós aqui podemos disponibilizar. Aí entra Olha, um outro fator, além da inteligência artificial no futuro, que poderá acontecer, que é a presença de seres de outras realidades fora da Terra. Né? O isso. assunto do fator extraterrestre é um assunto que as pessoas normalmente ridicularizam. A maioria das Normalmente, pessoas. E normalmente, com a certeza. maioria das, isso, a maioria das pessoas toma essa atitude de ridicularizar É. aqueles que estudam ufologia, que estudam esses elementos, mas toda a história humana, toda, sem exceção, e todas as civilizações que existem na face da Terra, têm elementos que falam da presença de seres de outras realidades e que aqui estiveram no passado, que estão no presente e que farão parte do futuro da humanidade. Então você está querendo dizer, então, Josiane, que num futuro de 50, 100 anos, além dos seres humanos estarem desenvolvendo tecnologia com a condição de até superá-lo, no caso da inteligência artificial, nós teremos seres de outros planetas aqui? A resposta é a mais objetiva e talvez inusitada, mas sim, isso será um fato no futuro. Né? Ah, Josiane, Isso. mas ninguém nunca viu um ET. Isso. As imagens que a gente vê das naves são coisas. A gente tem dúvida, mas aí é que está. Os governos do mundo sempre fizeram acordos com esses seres aí fora para jamais evidenciá-los, né? Para jamais falar que eles existem. Na verdade, os seres que existem aqui no mundo, extraterrestres, e aliás eu acabo de me recordar aqui de um ministro da Hum. Defesa do Canadá, Paul Royer. Esse sujeito foi ministro da Defesa do Canadá por 27 anos. Ok. Numa dada reunião com o governo americano, disse, ele interrompeu a reunião para falar que ele não aguentava mais. Pessoal, eu já entrei em contato aqui na Terra com 4 raças de seres extraterrestres. Aí, um Olha. sujeito como esse, que é ministro da Defesa do Canadá, põe em xeque a sua reputação para dizer que existem seres extraterrestres. Será que esse cara enlouqueceu? Ou será que esse cara não está... Ou será que esse cara não está querendo dizer algo que a mediocridade da maior parte das pessoas que vivem na Terra
não quer aceitar. Com certeza. Então, assim, Ó, Marici falou o seguinte aqui pra gente, Marici. Eles já fazem parte, já estão entre nós. E Evandro falou, abafa sempre. o caso. A Quem Marici puder falou, estudar. hã? Quem puder estudar as obras de Zachariah Sitchin, Ah, Gênesis Revisitado, o livro perdido de Enki, que ele faz a tradução, o Zachariah foi o maior tradutor da língua sumeriana e babilônica que a gente teve, faleceu em 2011. E toda a obra de Zachariah Sitchin é falando da origem, ou de uma face da origem da humanidade, há olha. 450 mil anos atrás, quando eles saíram de Nibiru e chegaram à Terra, os famosos Anunnakis. Né? Então, assim, Aham. esses caras fundaram a civilização humana. Só que isso, para a maior parte das pessoas, é conta da carochinha. Então, É, esses é seriam, porque é esses, lenda. É. é, Ó, esse seria a o segundo fator. seguinte, que o Vaticano sabe e certos governos também sabem dessa informação. E aí? Concorda? Ah, certamente, o Vaticano tem uma rede de antenas no Novo México para. Ninguém sabe disso, mas o Vaticano tem uma rede de antenas. Vou colocar, não é antenas parabólicas, porque não é isso. Mas são antenas poderosíssimas com o objetivo Aham. de captar vida extraterrestre. Aí eles têm É. uma sigla para. Só botar na internet o que vocês acham. Isso é Aham. antigo. Aham. Aí você vê lá o nomezinho dessa rede de antenas. O nome é curioso: Lúcifer. Sério? Entende? Sério, é só vocês colocarem. Então, isso não é brincadeira, é só vocês observarem com atenção. Ah, o Vaticano sabe, mais do Ah. que qualquer outra facção, talvez aqui na Terra, facção, que eu digo aqui, são as instituições, que existe vida fora Aham. da Terra. Em 1954, o presidente americano, salvo engano meu, acho que foi o Truman, na famosa, no famoso espaço onde é a Área 51, né, Novo México, Ok. estava reunido com alguns, vamos dizer assim, comandantes do exército americano. Ao lado do presidente Truman havia uma espécie de um arcebispo da Igreja Católica. E nesse momento, nesse exato evento, pousa uma nave de seres. Saem dois seres dessa nave. Isso está registrado, viu? Está nos documentos Aham. oficiais do governo americano. Que somente podem ser divulgados 30 anos depois. Hoje pertence Ok. ao domínio público. Né? Então, esses seres saem da nave, vão ao encontro do Truman, falam alguma coisa, enfim, eles começam a gerar um entendimento, geram um acordo onde o governo americano dá a chancela para proteger esses seres, escondê-los aqui na Terra, em contrapartida, esses seres ofertariam aos governos do mundo, e não só aos Estados Unidos, tecnologia. Ok. Então, esse é um outro elemento. Por que eu estou me referindo a isso? Porque esse arcebispo recebeu o seguinte recado de Truman: olha, quando você voltar para o Vaticano, não conta para o Papa, tá? Mas assim, não dá para esconder porque ele contou para o Papa, né? Então assim, o Vaticano, a NASA, o NCA, o FEMA, o FBI, a CIA, todos esses órgãos sabem da existência de seres extraterrestres. Aquela ideia dos homens de preto, aquilo ali é real. Tirando o aspecto mais fantasioso, existem Isso, Léo. pessoas no mundo Existem pessoas no mundo cuja função é observar o que acontece na Terra em termos de presença de seres extraterrestres e se os seres humanos estão acessando esses seres. Isso aí existe. Okay? Aham. Então, esse é um segundo fator. Então, temos o primeiro fator, inteligência artificial, que vai permear Já. muito do futuro da raça humana. O segundo é a questão extraterrestre. O terceiro fator, e logicamente, na verdade, existem já três, né? Existe o quarto. O terceiro fator é o processo de hibridização, ou seja, o homem fundindo a sua mente ou o seu corpo com elementos cibernéticos. No caso, o que eu estou querendo fazer referência é que em 2045, 2050, 2055, o homem vai ser muito mais hibridizado, chipado,
com um chip no cérebro, Aham. e nós vamos perder muito da condição biológica e seremos uma mistura, um ser biológico com um ser maquinal, um ser cibernético, né? Então esse é um outro elemento. O quarto elemento que vem a permear o futuro da raça humana é a redução cada vez mais gradativa do nível populacional. Hoje nós temos na Terra 7 bilhões e 328 milhões de seres humanos. Nesse futuro, com as perspectivas que envolvem, digamos assim, um fator que eu até acabei me esquecendo de mencionar, e que tem a ver com a especiação, e para explicar sobre isso, eu preciso falar do Elon Musk, o CEO do SpaceX, né? O Elon Musk, esse camarada, ele está financiando literalmente, a partir de 2032, alguns seres humanos com um sistema imunológico bacana, apenas com a viagem de ida para Marte, sem a volta. Isso, ele já recrutou isso durante os últimos 4 anos, e essas pessoas, elas vão realizar a especiação. O DNA nosso será exportado para outras realidades planetárias, ok? A começar por Marte. Então vai nascer lá no futuro marciano, lá para 2038, 2040, seres humanos marcianos. E uma coisa bem próxima, né? Uma coisa bem próxima, né? 20 anos, não é isso? Sim, isso, mas as pessoas já estão sendo selecionadas agora, né? Para que nesse futuro, essas pessoas elas estão sendo acompanhadas, para que nesse futuro haja um número X de pessoas para irem para Marte ou para a Lua, para qualquer outro local. Mas aqui é preciso afirmar uma coisa. Todos os governos do mundo, eles já sabem que a Terra talvez não dure muito no futuro, né? Existe um medo natural, existe uma perspectiva se alguma coisa der errado com o planeta, o objetivo é levar a semente humana para outras realidades aí fora, né? Então, esse é o objetivo, tá? Porque nós vamos enfrentar, infelizmente, ainda muitos problemas ambientais, com maremotos, terremotos, essas coisas tendem a sempre aparecer no ciclo evolutivo, não é no ciclo evolutivo, mas no ciclo natural do processo planetário, né? A movimentação das placas geológicas e geomorfológicas, né? As placas tectônicas, né? Então, todos esses aspectos são aleatórios, porque a natureza ela é aleatória nesse sentido, né? E esses governos do mundo financiam de maneira mais oculta esse tipo de coisa que o Elon Musk, que está pagando com o capital dele, o Elon Musk é um bilionário, né? Mas ele está financiando essa loucura que é levar pessoas para morar em Marte, porque ele já sabe que talvez no futuro não tão distante assim, não haja mais condições da Terra suportar 7 bilhões de pessoas. Já começou, acho que de agora, com essa pandemia também, né, Josiano? Né? Assim, essa seleção, essa mortes em escala enorme que nós estamos vendo, né? No mundo todo, não é isso? Essa pandemia, ela as pessoas dizem assim, não, mas a pandemia faz parte do processo de transição planetária, faz parte do karma humano, nós estamos pagando por aquilo que nós fizemos no passado. É muito complicado nós afirmarmos que isso é karma. Na verdade, isso é produto de um processo muito mais complexo de ser aqui afirmado. Na live, eu poderia desenvolver isso em um outro momento. Com certeza. Mas os processos que ocorrem na nossa forma deseducada de lidar com o meio natural, com a natureza, com nós mesmos, isso gera processos que não são necessariamente kármicos, são processos de deseducação espiritual e de falta de compreensão de que nós fazemos parte de um todo, né? O karma existe.
Então, assim, eu até acabei de ler aqui uma pessoa que copiou algo interessante, eu vou até mudar, vou fazer um desvio de rota. Alguém falou que Ah, nós estamos na quinta raça e nós teremos ainda 7 raças, né? É mas uma ideia ligada à teosofia, né? é mais E de difícil. fato de fato é isso. Isso existe, tá certo? Mas eu estou querendo me referir que ainda que isso exista, o livre-arbítrio é nosso. É uma questão Hum, complexa, mas o livre-arbítrio existe. Ele aham. existe em parceria com o destino. Tá? Porque a cada ato que Odair faz, que Josian faz, que Mauricélia faz, que Erinalva faz, nós estamos gerando a ressonância daquilo que estamos produzindo. Se eu passo o dia chorando, deprimido, triste, qual é a ressonância disso? É doença. Não tem como você tirar de pés de uva manga. Não tem como você querer ter saúde se você vive uma vida sedentária. Então, assim, karma não implica em pecado e nem em punição. Karma é uma lei de causa e efeito, ponto. Essa é a questão básica, ok? Ok. Eu só Olha, quis referência aí, porque ela copiou lá e eu quis apenas ajudar no raciocínio, porque, de fato, ok. há um período imenso de, de processo evolutivo que a humanidade ainda vai passar. Daqui uns 25 mil anos, por exemplo, daqui uns 18 mil anos, se prevê, por essa mesma Aham. perspectiva da teosofia, uma inversão dos polos magnéticos, né? Então, todos esses elementos ali podem ser inclusos, ok? Mas se nós não gerarmos aqui na Terra as condições mais propícias para que haja uma saúde planetária, não adianta, nós poderemos acabar com o planeta e o processo evolutivo pode ser transferido para uma outra ronda planetária, para um outro local, mas aqui há um problema, não se tem tecnologia atual para fazer isso agora. O que aconteceu equivocadamente em outras situações planetárias, hoje nós não temos condições de fazer. Eu sei que eu estou dizendo um assunto que talvez poucas pessoas saibam, mas é só para Ok. esclarecer a nossa irmã sobre esse Aham. elemento, né? De que Ó, o aspecto. tem uma Pois não, pode pergunta falar. aqui. Nós temos apenas agora, nós temos 2 minutos, e eu acho que não vai dar tempo de você responder. O Instagram, quando a live termina, ele fecha e a tela se fecha, sabe? Ele me dá Certo, segundos. Já está respondendo. Só vou ler aqui, né? Que é bem grande, tá. você acha que é uma alternativa. A Bianca, amiga minha, falou o seguinte: o ser humano não conseguiu viver de forma sustentável, ação e reação. A natureza é um organismo vivo e nossas más atitudes estão gerando essa resposta na Terra. Somos como a Terra. E aí? Né? Sim, sim, Como assim? lógico, de fato. Isso aí é uma premissa lógica, né? Isso. A natureza, a Terra é um organismo vivo porque tudo é vivo. Não existe nada que não seja não vivo, né? A não ser o próprio processo virótico, que precisa de um hospedeiro para poder sobreviver. O Com vírus é a maior certeza. incógnita na mente de um cientista, né? Isso. Mas nós temos dois tipos de sofrimento. Os sofrimentos nós somos capazes de superar e aqueles que estão acima de nós. Produtos de Já tem o processos seguinte. cataclísmicos, né? Então, tem esse elemento. Mas eu concordo com ela na premissa dela em boa parte, né? Bianca, ó, nós temos 1 minuto agora. Eu quero agradecer a Josiane, eu quero agradecer a todos que estão na minha live, amigos, ex-alunos, alunos, amigos terapeutas que estão aqui também vendo a gente. Vou convidar a Josiane de novo para uma segunda live, porque essa aqui, meu amigo, foi um show de conhecimento e ela merece uma segunda parte, né? Porque o assunto é tão bom, o assunto é tão extenso. E Josiane tem assim uma habilidade, tem uma dinâmica, tem uma didática de falar maravilhosa, ok? Então, eu quero agradecer a todos, Eu, agradecer a Josiane. José, você tem eu, um quero, eu minuto. que quero agradecer a você. Você Obrigado pela tem um, oportunidade. Espero que eu possa ter sido útil, né? você tem 1 segundo agora para poder falar com o pessoal, deixar uma mensagem positiva nesse processo que nós estamos passando agora de isolamento social. A live é sua, meu querido. A mensagem positiva que eu deixo elevemos a nossa condição mental vibratória e não aceitemos o medo de maneira tão gratuita. A doença ela se instala quando a gente perde a nossa firmeza emocional. E se a gente se fortalece psiquicamente,
as doenças podem até acontecer, mas elas não vão ter a mesma força, o mesmo poder de nos causar mais prejuízo. Essa é a mensagem.